Em nome da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, recebemos o senhor Michael Benz, a quem agradeço pela gentileza de ter aceito o convite da comissão para participar dessa audiência pública. O senhor Benz é ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e participará desta reunião de forma remota. Informo que essa audiência pública decorre da aprovação neste colegiado do requerimento de número 10 de 2025, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, que requereu a oitiva do senhor Michael Benz para revelar detalhes sobre a interferência feita no Brasil pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, conforme relatos feitos em diversos veículos de mídia e podcasts nos Estados Unidos da América sobre o caso. Antes de passar a palavra ao nosso convidado, permitam-me fazer algumas breves considerações acerca do conturbado momento político que atravessamos, que é uma consequência direta da interferência da USAID no Brasil, a mando do então governo do democrata Joe Biden. No dia 18 de julho, por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal realizou operação na casa do ex-presidente Bolsonaro e nos escritórios do Partido Liberal. Contra o ex-presidente foram impostas medidas cautelares severas, incluindo o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, monitoramento integral por 24 horas, proibição de manter contato com aliados e familiares e proibição do uso de redes sociais. A justificativa central para tais medidas, amplamente noticiadas, teria sido a suspeita que Bolsonaro planejava solicitar asilo político aos Estados Unidos, mesmo sem haver qualquer elemento objetivo de prova, como passagem comprada, agenda diplomática ou ação preparatória concreta de evasão. Acrescente-se que Bolsonaro entregou seu passaporte à Polícia Federal no dia 8 de fevereiro de 2024. No mesmo dia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou carta oficial em seu perfil na sua plataforma, com timbre da Casa Branca, dirigida diretamente a Bolsonaro. No texto, ele afirmou: "Eu vi o terrível tratamento que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto. O processo contra você deveria ser encerrado imediatamente." A carta de Trump teve repercussão diplomática imediata, uma vez que o governo norte-americano havia anunciado dias antes tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, condicionando a reversão da medida ao fim da perseguição a líderes políticos, em clara referência à situação de Bolsonaro. Como sabemos, a imposição de medidas cautelares, com base em presunções políticas e não em elementos materiais concretos, afronta diretamente o devido processo legal, o princípio da presunção de inocência e o livre exercício da cidadania e dos direitos políticos. Diante desse cenário, naquela mesma sexta-feira, dia 18, na qualidade de deputado federal eleito pelo Estado do Paraná, encaminhei ofício denunciando a perseguição draconiana em curso contra o ex-presidente Bolsonaro e a toda a oposição ao atual governo brasileiro. Enderecei esses documentos ao secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, ao Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, à Comissão de Direitos Humanos do Parlamento Europeu, aos comissários especiais da ONU, relator especial sobre a independência de juízes e advogados, relator especial sobre a promoção de proteção da liberdade de expressão e de opinião e relator especial sobre a situação dos defensores de direitos humanos. Encaminhei também ao presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, à Subcomissão Global de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Além disso, encaminhei tais documentos a todas as embaixadas estrangeiras no Brasil, para que deem ciência aos seus governos do que se passa no Brasil, como definiu o presidente Donald Trump, caça às bruxas. Desde o início do meu mandato à frente dessa comissão, venho denunciando as perseguições e abusos cometidos contra a oposição por aqueles que se dizem defensores da democracia. Enquanto narcotraficantes, assassinos, latrocidas, corruptos saem pela porta da frente dos presídios brasileiros, um ex-presidente é vilipendiado em seus direitos mais fundamentais, proibido, inclusive, de falar com os próprios filhos. Esse quadro agravou-se ainda mais nessa segunda-feira, quando foi decidido pela prisão do presidente Bolsonaro pelo simples fato de acompanhar de sua casa as manifestações contra essas arbitrariedades. Realizadas em dezenas de cidades do país, seguramente o ministro busca, com esse gesto, punir Bolsonaro pela imposição da lei Magnitsky contra si e contra todos aqueles que eles se relacionarem. É preciso que o mundo desperte para as violações de direitos humanos que ocorrem no Brasil,
em afronta aos tratados internacionais dos quais o país é signatário e com os quais se comprometeu a cumprir fielmente. Nessa audiência de hoje, teremos a oportunidade ímpar de conhecer mais detalhes dessa ingerência praticada durante o governo democrata nos Estados Unidos, sobretudo nas eleições brasileiras de 2022. Recordemos que o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, reconheceu publicamente ter pedido ajuda ao governo dos Estados Unidos para, segundo ele, abre aspas, salvar a democracia brasileira. A declaração se deu no dia 13 de maio, durante evento em Nova York. Barroso afirmou ter solicitado ao governo dos Estados Unidos, à época, o presidente Joe Biden, manifestações de apoio à democracia brasileira enquanto ele era o presidente do TSE. Eu, enquanto presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, reafirmo o nosso compromisso com a legalidade, a liberdade de expressão, o devido processo legal e a justiça imparcial. Confio que voltaremos à normalidade institucional e democrática. Jamais nós desistiremos do nosso país. Dito isso, eu passo a palavra ao senhor Michael Benz para sua exposição. Michael, quero mais uma vez agradecer a sua disponibilidade e compartilhar conosco as informações que você tem, compartilhar conosco o seu tempo e, portanto, contribuir com a democracia brasileira. O que nós ouvimos hoje, nessa manhã, é algo, deputado Mário Frias, gravíssimo. Porque é a demonstração clara da interferência do Partido Democrata na democracia brasileira, na tentativa de interferir no processo eleitoral do Brasil. Essa é a realidade. E pelas provas dadas pelo Mike Benz, não foi uma tentativa. A tentativa deles foi muito bem sucedida. Esse complexo industrial da censura que nós estamos vivendo no Brasil ao longo desses últimos anos é obra direta do Partido Democrata dos Estados Unidos para interferir na democracia brasileira. E agora o governo Lula tentando arrogar para si a defesa da soberania nacional brasileira, quando, por tudo que nos mostra o Mike Benz, a eleição do Lula só foi possível por conta desse complexo industrial da censura criado no Brasil para calar os eleitores de Jair Bolsonaro, censurar as redes sociais, se utilizando inclusive de agências de checagem que têm parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, essas agências de checagem que dizem qual conteúdo pode, qual conteúdo não pode circular nas redes sociais, essas agências em parceria com o TSE, censurando aquilo que o governo norte-americano dizia que pode ou não pode circular na rede social. Então, se houve uma interferência dos Estados Unidos no Brasil, essa interferência foi feita pelo Partido Democrata para privilegiar o Lula e para prejudicar a direita e os apoiadores de Jair Bolsonaro. A nossa lei eleitoral, ela proíbe partidos políticos receberem dinheiro de partidos ou de instituições ou organismos internacionais. Mas esse complexo industrial da censura, da forma com que ele foi montado, favoreceu diretamente a campanha do Lula, obviamente. Então, de forma indireta, o Partido dos Trabalhadores foi beneficiado por esses milhões de dólares que foram mandados do Departamento de Estado dos Estados Unidos, através do governo Joe Biden, para interferir na democracia brasileira. Eu acho até que essa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nós temos que tomar medidas jurídicas, porque, como eu disse, a lei eleitoral proíbe que partidos políticos recebam dinheiro de organismos internacionais, direta ou indiretamente. O PT foi beneficiado com esse complexo que o Mike Benz nos mostrou hoje, durante a manhã, e, portanto, é muito lógico nós concluirmos que o PT recebeu indiretamente esses milhões de dólares que a USAID investiu no Brasil ao longo desses últimos anos para interferir no processo democrático brasileiro. Eu até tinha preparado, Mike, algumas perguntas, mas
Você foi muito completo em todas as suas respostas, em toda a sua exposição. Depois eu gostaria que você, inclusive, falasse um pouco sobre esse recebimento de dinheiro de sindicatos brasileiros, dinheiro este do governo norte-americano, que você ia começar a falar agora. Se puder nos deixar essa apresentação para que a gente possa também ter contato com esse material, porque nós sabemos para quem esses sindicatos trabalharam na última eleição. Os sindicatos, aqueles pelegos, né, trabalharam quase que na sua totalidade para o Lula. Então, se eles estão ganhando em dólar, antigamente eles ganhavam pão com mortadela, hoje eles estão ganhando em dólar para fazer militância política. Então, o que nós ouvimos aqui é muito grave e essa comissão tem que se posicionar. Só uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Mike, e depois já passar a palavra para os demais deputados. Mike, existe uma semelhança muito, muito, muito grande daquilo que aconteceu no dia 6 de janeiro nos Estados Unidos para aquilo que aconteceu no Brasil no dia 8 de janeiro. Se nós pegarmos os fatos, são extremamente semelhantes. Diante de toda essa interferência que começou a acontecer no Brasil, desde a vitória do presidente Bolsonaro em 2018, em especial depois que ele toma posse em 2019, culminando nessa ingerência do Partido Democrata na democracia brasileira, no processo democrático das eleições do nosso país, você consegue concluir que existe ou existiu também uma interferência da CIA ou de qualquer outra agência de cooperação dos Estados Unidos, do governo democrata, naquilo que aconteceu no Brasil no dia 8 de janeiro? E faço essa pergunta porque, não por se tratar de, antes que a grande mídia diga que isso é teoria da conspiração, mas é que o próprio parlamento norte-americano, quando investigou os fatos relativos ao dia 6 de janeiro, vários lamentaram a hipótese disso ter sido estimulado pelo establishment norte-americano na tentativa de prejudicar o presidente Donald Trump. Então, eu gostaria de saber de Vossa Excelência se você também percebe essa semelhança do que aconteceu no dia 6 de janeiro nos Estados Unidos com aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro no Brasil e se há essa correlação com uma possível interferência dos Estados Unidos aqui no Brasil. Eu não tenho conhecimento sobre os aspectos do evento de 8 de janeiro em relação à interferência estrangeira da parte dos Estados Unidos ou de outra parte. Certamente, nos Estados Unidos, com respeito ao 6 de janeiro, houve várias sérias questões sobre o governo americano e o envolvimento por meio do FBI, o Departamento de Segurança e o Departamento de Justiça. Há muitas questões subjacentes, provavelmente ali, além do escopo já direcionado sobre o papel extraordinário que foi do governo americano recrutar essas redes. Inclusive, no mês anterior, o governo americano teve por meio do FBI, o ETF, recrutaram metade dos co-conspiradores num evento semelhante, e essa mesma pessoa também nessa operação por meio do DC-1 ainda não sabem exatamente, não tem investigação ainda sobre isso, e tem evidências muito fortes sobre o conhecimento, pelo menos, mas do 8 de janeiro, eu não tenho como especular sobre isso, porque eu não tenho informação suficiente ainda. Mas talvez, no entanto, eu possa talvez oferecer que muitas das pessoas envolvidas nessa rede, na censura por meio das ONGs americanas, eles tiveram um envolvimento direto do 6 de janeiro, as investigações do 6 de janeiro. E eu posso passar nomes para vocês, mas teve um tipo de especialidade nessa rede entre o Atlantic Council, Carnegie Damage, para paz, o Centro Wilson e outros que se especializaram em buscar esses envolvidos do 6 de janeiro nos Estados Unidos, que então levou isso para a tocha de censura.
Eu vou buscar aqui para vocês só um give minutinho. you some names. Posso passar alguns nomes. So, for example, I mentioned. Por exemplo, eu mencionei. I'll turn my share back on. Vou voltar aqui a compartilhar só para vocês verem How these related to each other. essa correlação. Went over. Eu, Sharing back on. deixa eu voltar a compartilhar aqui para vocês verem. So, we talked about the National Endowment for Democracy Nós falamos sobre o National Endowment for Democracy and the Carnegie Endowment for International Peace, which are all e o Carnegie, funded by the U.S. government, financiados pelo governo americano, quasi-covert fazendo quase intelligence work cover, under the banner of being an NGO. And com a alegação que era uma ONG. Mas com isso, we talked about, for example, falamos, por exemplo, this Carnegie Endowment for International This- Peace influence operations. essa operação do grupo pelo The Jackson, called, Elon que Musk, chamou a great Elon threat Musk to Brazilian and uma American ameaça à democracia americana e brasileira or the CCP in China. dos regimes do That was Putin the same, e o regime chinês. Também a mesma coalizão da MED we discussed here. que discutimos aqui. Dean Jackson, Bem, Dean Jackson, who's both NED and Carnegie Endowment for International Peace, focusing on que estava focado na NED Carnegie para o Brasil também. Dean Jackson, previously, anteriormente, for what it's worth, investigative Ele analyst with the Select foi um Committee. analista investigativo do comitê So they used, they, do the dia censors 6. used Então, the same os censores utilizaram a mesma prerrogativa, mas eu não tenho provas ainda da CIA ou Força Especial Americana ou grupos de sindicato in any sort of, participando. I don't Nenhum have tipo, cited enough to be able to give an Ok, educated Mike. opinion. Então, no momento eu não consigo dar opinião ainda sobre isso. Obrigado.